Mateus foi apóstolo de Jesus, foi chamado por Jesus, ele era cobrador de impostos. Isso é, ele trabalhava para o governo romano, cobrando impostos dos judeus. E quando Jesus o chama, ele larga tudo e vai seguir Jesus. Outro nome que Mateus tinha era Levi. Ele tinha o nome de Levi também. Mateus capítulo 8. Nós iremos começar do versículo 16. Mateus 8, começando no versículo 16, diz assim. Mateus capítulo 8, começando no versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os demônios, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximou-se dele um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles lhe gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andavam pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então, os demônios lhe rogavam: Se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu a encontrar-se com Jesus, e, vendo-o, lhe rogaram que se retirassem da terra deles. Queridos, é normal entre nós, na nossa vida, na nossa história, passarmos por etapas, por eras, por momentos. Já fomos fetos, já fomos bebês, crianças, fomos juvenis. E cada época da nossa vida, e cada era da nossa vida, algumas coisas acontecem, algumas coisas começam a acontecer. Já fomos adolescentes, é o momento da crise, é o momento da identidade, é o momento de se achar que ninguém te ama, que ninguém te compreende. Já fomos jovens, onde começamos a achar que somos independentes, nos tornamos adultos. Em cada momento desse, nós vivemos um momento diferente. Tivemos experiências boas e desagradáveis. Queridos, o texto que nós lemos, a continuação de Mateus capítulo 8, começando no versículo 16, Mateus começa a falar quem era Jesus. Só para refrescar a nossa memória, a intenção de Mateus era provar para os judeus que Jesus era o Messias. Porque Jesus veio totalmente diferente daquilo que era esperado. Era esperado um rei poderoso que nascesse numa cidade de Davi, que viesse com toda a glória. Jesus nasceu na cidade de Davi, veio com toda a glória, mas a glória do céu. Anjos desceram, estrela apareceu, mas os judeus não conseguiram entender. Então Mateus escreve o seu evangelho tentando convencer os judeus que Jesus é o Cristo prometido. E aqui Jesus
é mostrado por Mateus. Primeiro ele fala sobre Jesus curando todos os enfermos que foram até ele e expulsando o demônio. Aí Mateus já completa, para que se cumprisse a profecia de Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mateus começa a passar a ideia que toda aquela manifestação do poder de Jesus já tinha sido anunciado no Velho Testamento. A Jesus, ele começa a expulsar os demônios e curar os doentes somente pela sua palavra. Aí naquele auge, naquele momento gostoso de Jesus estar curando, libertando, demônios saindo, chega um escriba. Quem era escriba? Queridos, o escriba era uma das pessoas que mais entendia da Bíblia. Por quê? Antigamente a Bíblia não tinha essa gráfica que tem hoje, aquele maquinário. Um homem ficava lendo a Bíblia aqui e um grupo de escribas ficava copiando o que o homem falava. Isso não era só uma vez, isso não eram duas vezes. E os escribas eram preparados desde a infância para se tornar um escriba. Então, quando se fala de escriba na Bíblia, era alguém que sabia literalmente o Velho Testamento de cor. Literalmente. Ele copiava o Velho Testamento. Alguém ia lendo e não tinha aquele negócio, o que você falou mesmo? Não. O homem ia lendo e ele ia escrevendo. Então, esse homem chega para Jesus e fala, eu vou te seguir. E surpreende, de uma maneira surpreendente, Jesus, de certa forma, dá uma palavra na realidade para aquele homem. Olha, as raposas têm seus covis, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem onde descansar. O filho do homem não tem uma parada certa. Aí veio um discípulo de Jesus, alguém que já seguia Jesus. A ideia é essa, Mateus fala, veio um discípulo. Então alguém que já seguia Jesus. Olha, Jesus, eu vou te seguir, deixa eu ir lá sepultar meu pai. Quando a gente lê esse texto assim, a gente acha que Jesus foi uma pessoa fria, uma pessoa insensível. Mas, queridos, a ideia de sepultar os pais era o seguinte: a cultura nos ensinava na época que o último filho que não casasse só poderia casar depois que ele sepultasse os pais. Então, o filho novo, o filho mais velho não casou, então não casou, só ficou ele. Ele tinha que ficar em casa, não podia sair de casa, não podia casar, até que os pais viessem a falecer. Depois que ele sepultasse os pais, ele podia dar um rumo na vida. Então aquele homem fala, deixa eu sepultar meu pai. Ele diz o seguinte, Jesus, assim que meu pai morrer, eu te sigo. Quantos anos isso ia levar para aquele homem? Quanto tempo que aquilo ia passar? Jesus fala, olha, deixa os mortos sepultar os mortos. Deixa que ele siga o seu rumo. Deixa com que ele siga a cultura. Aí Jesus entra no barco. Olha o detalhe. Jesus entra no barco. Tem uma passagem que só os apóstolos estavam no barco. Amém, igreja? Amém. Jesus estava no monte orando. Essa não. Jesus entra no barco, os apóstolos, os discípulos entram, Jesus vai dormir. Vê uma tempestade e eles ficam atônitos, nervosos, acordam Jesus e falam, Jesus, acorda que estamos perecendo. Jesus acorda e fala, por que vocês têm pequena fé? Ele repreende, ele manda o vento parar, ele manda o mar se calar. Para na hora, tem grande bonança. E aí naquela hora, os homens se assustam e falam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora vem uma parte da narração de Mateus que não acontece em outros lugares. Marcos, ele fala de endemoniado gadareno, que é um só. Mateus fala que são dois. A única explicação que a gente pode ter aqui, plausível, é que Mateus tomou conhecimento de um segundo endemoniado que ninguém tinha conhecimento. E vamos deixar claro, queridos, dois fatos interessantes. Lucas não andou com Jesus. Lucas pesquisou sobre Jesus. E outro fato interessante é que o Evangelho de Marcos, na verdade, não foi escrito por Marcos. Não, pastor, não. Foi ditado por Pedro. Então, o único que estava lá era quem? Mateus. Mateus estava lá. Então, Mateus fala que eram dois endemoniados de gadareno e que todo mundo tinha medo deles. Quando Jesus chega, os endemoniados já correm para Jesus e falam. Eu achei interessante isso, até quem está acompanhando o estudo de quarta-feira,
combina, concorda com isso aqui. Os endemoniados veem Jesus e falam: já vieste nos atormentar antes da hora? Quer dizer, eles já sabiam que Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Eles falam: já veio, não está na hora ainda. Meu querido, ninguém fala a hora que Jesus tem que agir, ele chega a hora que ele quiser. Ele faz do jeito que ele quiser. E ele expulsa aqueles demônios, aquelas pessoas. Eu quero só ilustrar para você um pouco o que era aquilo que estava acontecendo. Imaginem dois homens. Quem estuda de manhã aqui ou quem trabalha de manhã cedo? Aí você está andando à noite, aí você vai encontrar com dois homens barbudos, cheirando muito mal, semi-nu, gritando, ensanguentado. Todo dia isso, é todo dia. A Bíblia fala em Marcos que ele não parava. Ele saía do cemitério, se cortava e ia gritando. As pessoas já tinham acostumado com aquela gritaria. Porque já tinham chamado as autoridades, eles acorrentavam o homem, arrebentavam a corrente da rosada. Eles estão lá. Ninguém dá jeito. Aquele homem já chega diante de Jesus pedindo misericórdia. Jesus expulsa. Manda os demônios para os porcos. E Marcos fala que foram 2.000 porcos. É um vilarejo que não era de Israel. Por que não era de Israel? Porque os judeus não criam porcos. Então não eram judeus. Então era uma oportunidade única de Jesus estar ali, entre os gadarenos. Mas quando aquela cidade vê os dois homens normais e os porcos perdidos, eles chegam para Jesus aqui e dizem que foi a cidade toda e falam: Jesus, vai embora. Vai embora que você deu prejuízo para a gente. Tome com barulho desse. Nessa noite, querido, eu quero estar falando do tema do sermão: a era de Jesus. Quando Jesus veio, quando Jesus começou a agir, o que aconteceu? A era de Jesus. E o que acontecia nessa era de Jesus? A primeira coisa que eu quero falar é que na era de Jesus era a era do poder de Deus. Amém, igreja? Quando Jesus veio, o poder de Deus se manifestou pessoalmente. Aí a gente lembra de Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 14, que a glória de Deus se encarnou. E vimos a glória do Pai no unigênito. Jesus era a encarnação do poder de Deus. Então a era de Jesus era a era da manifestação do poder de Deus. E como que era essa manifestação do poder de Deus? Todos os enfermos que iam até Jesus eram curados. Não havia enfermidade que passasse por Jesus e continuasse. Foi uma mulher que era corcunda de 18 anos. Foi uma mulher de fluxo de sangue. Era um cego de nascença. Era um outro cego. Era mudo, era surdo. Eram pessoas mortas. Qualquer que fosse a enfermidade que se encontrasse com Jesus era eliminada. Porque, querido, se cria muito para os judeus que a maioria das enfermidades era proveniente de mal e do pecado. Então, quando Jesus começa a expulsar demônio e a tirar a enfermidade, ele começa a falar que ele tem autoridade para perdoar os pecados. Tanto é que quando ele se encontra com um paralítico, ele fala: paralítico, perdoados são os teus pecados. Todo mundo fala: não pode. Os judeus falam: não pode isso. Ele fala: qual que é mais fácil? Perdoar pecado ou falar para ele: levanta e anda? Aí ele fala: levanta e anda. Então, queridos, o reino de Deus veio para tirar o pecado e as consequências do pecado. E as enfermidades é uma prova disso. Porque, queridos, vamos abrir um leque aqui rapidamente. Quando Adão comeu o fruto proibido e falou: certamente morrerás. Queridos, não era que Adão ia morrer do nada. Não era isso. Que tudo aquilo que viesse a acelerar a morte, tudo aquilo que viesse a provocar a morte, começaria a acontecer na vida do homem. O que era tão bonito, que era a mulher da luz, agora daria com dores, sofreria, teria problemas sérios com isso. Então, queridos, quando Jesus vem, o poder de Deus se manifesta na cura das enfermidades. Agora não tem mais mal na vida do homem, no físico do homem, que Jesus não possa curar. Mas esse poder de Jesus não ficou só no físico. Esse poder de Jesus foi manifesto também na natureza. Ninguém, queridos, jamais tinha visto isso. Uma tempestade que varria o barco, jogava o barco para a direita, para a esquerda, jogava o barco para a direita, e de repente um homem levanta e fala: vento, para, mar se cala. E para de repente. Todo mundo se assustou
com esse poder gigantesco. Quem chegou perto disso foi Josué, foi Elias, que parou a chuva durante 3 anos e 6 meses, e Josué parou o sol, mas jamais, jamais, ninguém tinha parado uma tempestade. Amém, igreja? Amém. Então o poder de Deus, na era de Jesus, vence as enfermidades. O poder de Deus, na era de Jesus, domina a natureza. Ele domina a natureza. E aí não podia parar por aí. O poder de Deus em Jesus, Ele é quem domina todo o mundo espiritual. Aquilo que atormentava aqueles endemoniados não era nada perto de Jesus. Queridos, na era de Jesus, a manifestação do poder de Deus sobre a enfermidade, sobre a natureza e sobre o mundo espiritual. A segunda coisa, queridos, segundo ponto do sermão, a era de Jesus, está ainda, queridos, no versículo de número 17. Isaías 53, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. Queridos, a era de Jesus era a era de cumprimento de profecia. Depois que Jesus veio, todas as profecias começaram a acontecer. Todas elas, sem exceção. A era de Jesus é a era em que a palavra de Deus começa a ser manifesta diante dos olhos. O que Deus falou começa a acontecer na era de Jesus. Aleluia. Foram poucos os casos que tanta profecia se cumpriu num período tão curto. Mas Jesus veio para fazer a palavra de Deus se cumprir. A era de Jesus é a era de cumprimento de profecia. Ei, meu querido, eu quero te dar uma palavra de uma lembrança. Nós estamos na era de Jesus. Glória a Deus. E as profecias que tem sobre a sua vida vão se cumprir. Aleluia. Nós estamos sobre a era de Jesus. E as enfermidades que estão sobre a sua vida podem ser repreendidas pelo poder de Jesus. Glória a Deus. O poder de Satanás é neutralizado na sua vida. A natureza para diante de Jesus. Mas, queridos, a era de Jesus é uma era que envolve o homem diretamente. 2 pessoas chegam para Jesus. Uma delas, uma pessoa entendidíssima da palavra, do Velho Testamento. E falou: eu vou te seguir. Jesus falou: olha, raposa tem onde descansar. Os pássaros têm ninhos, o Filho do Homem não tem. Uma era onde Jesus fala que a cultura da época tinha que ser deixada de lado. Que a família não era mais prioridade. Que era essa, pastor? A era de Jesus é a era do poder de Deus. Amém, igreja? Repita comigo. A era de Jesus, é do poder de Deus. A era de Jesus, é de cumprimento de profecias. Mas a era de Jesus é uma era de renúncias. Ninguém consegue usufruir do poder de Deus, dos cumprimentos da promessa, se não fizer renúncia. A era de Jesus veio para falar: vocês têm que fazer renúncia. E, queridos, até o precursor, até aquele homem que veio preparar o caminho, começou a fazer renúncia. João Batista, ele não vivia na cidade, vivia no deserto. Ele não usava roupa normal, ele usava uma roupa diferente. Ele não se alimentava do que as pessoas se alimentavam. A alimentação dele era diferente. João Batista já vem falando: olha, está vindo um rei superior, mas o estilo de vida dele exige renúncia. Aí fala: se alguém quiser vir após mim, não é obrigado. Mas se querendo, negue-se a si mesmo. Renuncie a sua vontade. Renuncie o seu eu. E aqui Jesus falou: olha, quer me seguir, escriba, não tem conforto. Você está vendo isso aqui, ó, curas, libertações. Estão vendo isso aqui, esse poder todo, mas teve que ter renúncia. E começou por ele. Ele deixou toda a glória de Deus. Se esvaziou-se de Deus para estar entre nós. A era de Jesus é uma era de renúncia, onde fala: olha, para seguir Jesus, tem que sair da sua zona de comodidade. Aí, queridos, eu quero puxar rapidamente alguns exemplos do Velho Testamento. Quando Moisés estava no palácio, não ouviu a voz de Deus. Mas quando estava no deserto, ele ouviu a voz de Deus. Amém, igreja? Amém. Quando José do Egito estava no seio da família, era só um sonhador. Oh, maravilha.
Quando ele foi para o Egito, virou governador. O que Deus quer falar através de Jesus, que a era de Jesus é uma era onde eu não posso servi-lo com comodidade, com conforto. É uma era de confronto, é uma era de dificuldade, é uma era de Neemias, que era o copeiro que comia e bebia do melhor junto com o rei, mas teve que ir lá pegar no tijolo e na espada para reconstruir o muro de Jerusalém. E na era de Jesus, tudo isso volta a acontecer com intensidade. Agora não eram alguns líderes, agora seria todos aqueles que quisessem servir a Jesus. Era uma era de renúncia, aonde o conforto tinha que ser colocado de lado, aonde a cultura que eu estou vivendo não pode influenciar a minha vida. Não importa o que todos fazem. Antes de eu ser brasileiro, eu sou cristão. Amém, igreja? Amém. Repita isso comigo. Antes de ser brasileiro, eu sou cristão. E é isso que Jesus fala, não importa a cultura que você está vivendo, não importa o que dizem, o que fazem, não importa o que você faz, porque você é cristão. Foi postado uma foto no Facebook, não sei se foi essa semana ou semana passada, onde tinha uma mãe do lado de um filho provavelmente baleado, e alguém comentou que amor como aquele não existe. Meu amigo, que deixa. Esse amor como amor de mãe vai até aí. O amor de Deus vai além da morte. O amor de Deus vai até além da morte. Queridos, é por isso que você não pode trocar Jesus por nada do que a cultura te oferece. E o amor, a era de Jesus é uma era de renúncia, aonde até eu tenho que colocar Jesus acima da minha própria família. Eu tenho que colocar Jesus acima da minha esposa, acima dos meus filhos. Eu tenho que colocar Jesus acima do marido, acima do meu pai, da minha mãe. E Jesus disse isso claramente. Aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos do que a mim, esse não é digno de mim. Ele falou isso. Eu vim para trazer espada. Será filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra. Fazer ser irmão contra irmão, entregarão vocês às autoridades por mim. Jesus fala, a era de Jesus é era de renúncia. A era de Jesus é a era do poder de Deus. A era de Jesus é a era de cumprimento de promessas. A era de Jesus é a era de renúncias. Mas eu quero terminar esse sermão, queridos. Louvo a Deus que Ele tem sido misericordioso conosco. Eu quero terminar esse sermão falando que a era de Jesus é era de oportunidade. Mas o interessante, queridos, aquela cidade era atormentada, estou exagerando, igreja? A cidade era atormentada por 2 endemoniados. Vamos imaginar isso aqui no frade? Imagine isso aqui no frade. 2 homens endemoniados, que tiro não para, que polícia não algema. Aí quando você liga para a polícia e fala, tem um homem pelado correndo aqui, a polícia, é assim, assim, assim? Não foi não. Já tomei uma coça. Uma vez eu vi uma reportagem, isso aí deve ter uns 6 anos, não mais, deve ter uns 10 anos, que prenderam um homem, um escuro, que devia ter 1,90 m, levaram o homem algemado para dentro da delegacia. A reportagem diz que quando o homem entrou na delegacia, ele quebrou as algemas, bateu em 10 policiais e foi embora andando. Só pode ter demônio nessa história. Agora imagina isso aqui no frade 2. Você deixaria a sua filha ir para o colégio normalmente? Sim ou não? Você deixaria a sua esposa? Ah, meu bem, eu vou ali na Tatais comprar um pão, 8 horas da noite, você deixaria? Era isso que aquela cidade vivia, um tormento constante. Como é que seu filho vai sair na rua? Como é que a sua filha vai sair na rua? Como você vai sair na rua? Como é que você vai tomar um lanche? Se aquele homem entrasse onde você estivesse, ele ia quebrar tudo. Como que você vai fazer isso? E era isso que a cidade vivia. Jesus chega e liberta aqueles 2 homens e liberta a cidade. Amém, igreja? Amém. Ele traz paz na cidade. Qual a reação da cidade? Jesus, dá para você ir embora? Porque a gente está assustado. A gente nunca viu um poder desse. Dá para você ir embora, Jesus? Porque nós perdemos 12 mil porcos. Queridos, a era de Jesus é a era de oportunidade.
O problema de ter oportunidade é que a pessoa pode aceitar e a pessoa pode rejeitar. E que a era de Jesus é constantemente isso. Jesus vem, mostra o seu poder. Jesus vem e mostra as exigências que ele tem. Aí Jesus fala, agora é contigo. Agora é com você. O que você vai fazer? Aí, queridos, por algumas pessoas tomarem prejuízos financeiros, sociais, de família, eles não querem Jesus. Pessoas que estão deixando de aproveitar essa oportunidade. E quando em Mateus fala muitos são chamados, é nisso. Cada vez, meu querido, minha querida, que você coloca uma colher de arroz na sua boca, é o milagre de Jesus. Aleluia. Pastor, o senhor está exagerando. Está só um exemplo. Alguém já viu uma pessoa que sofre de mal de Parkinson? Alguém já viu? Ela consegue se alimentar sozinha? Não consegue. Então, quando você leva uma colher na boca e come, é milagre de Deus. Glória a Deus. É milagre de Deus. Obrigado, Jesus. Eu presenciei uma situação que eu quase errei. Fui visitar um rapaz, Santa Rita do Araguaia. O rapaz estava todo inchado, problema de rins. Teve um momento que eu fiquei sozinho no quarto com ele. Eu observei que tinha um copo de água do lado. E já viu aquele copo que a água estava gelada, ele começa a esquentar e o copo fica suado? O rapaz, até na hora eu lembrei do Rico e do Lázaro. O rapaz olhou para mim assim, senhor pastor, né? Só assim, dá para o senhor molhar o dedo no copo e colocar na minha língua? Aí eu ia até pegar o copo e dar água para ele. Quando eu me dirigi ao copo, chegou alguém da família e falou, não faça isso. Ele só pode tomar uma colher de açúcar, de chá, de água, a cada 1 hora. E ele já bebeu, ele não pode beber. Se ele beber, ele vai ficar muito mais inchado ainda. Quantos litros de água você bebeu esse ano? Você acha isso natural? É milagre. É oportunidade de Deus. É isso que Jesus fez ali naquela cidade. Ele deu oportunidade para a cidade abraçar Jesus. Ele deu oportunidade, ele manifestou o poder de Deus ali. Ele fez as profecias se cumprirem ali. E o povo não aproveitou a oportunidade. Queridos, nós já estamos na era de Jesus. E eu vou além, biblicamente, teologicamente falando, estamos na era do Espírito Santo. E quem Jesus falou que era o Espírito Santo? Ele próprio. Eu vou mandar alguém da minha parte. Ele vai te ensinar, ele vai te orientar. Ele vai dizer tudo que veio do Pai. Já estamos nessa era do Espírito Santo, na era que Jesus mandou o Consolador. O poder de Deus continua se manifestando na sua vida e na minha vida. O poder de Deus continua sendo manifesto entre nós. Quantos livramentos. Foi semana passada, retrasada, Nemilson, Pablo, que uma árvore quase caiu no carro, não foi isso? Quantos livramentos. A força da natureza. Quantos demônios que não conseguem tocar em você, não conseguem tocar em nós. Aleluia. Quantas enfermidades que estão alojadas no nosso corpo e ele não deixa que essa enfermidade venha explodir. Quantas? Quantas? Quem já alcançou alguma promessa de Deus aqui? Eu também. Porque nós já estamos na era de Jesus que cumpre promessas. É hora de a gente fazer renúncia, queridos. É hora de a gente sair da nossa zona de comodidade e fazer diferença. É hora de a gente colocar o nosso cristianismo acima da cultura, nosso cristianismo acima da família e aproveitar cada oportunidade que Jesus tem dado em nossas vidas. Queridos, que Deus esteja nos abençoando grande e poderosamente. Que possamos saber, entender que Jesus está conosco através do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. E Ele quer continuar manifestando o seu poder. Ele quer continuar cumprindo promessas em nossas vidas. Mas vamos ser sinceros, há coisas que nós temos que renunciar em nossas vidas. Há coisas que só você e Deus sabem, mas ninguém. Então está na hora de renunciar. Está na hora de a gente aproveitar as oportunidades. Amém, igreja? Amém. Vamos cantar um cântico aqui? Fique de pé, meu querido.